Belém recebe a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas, né, a COP30. O evento fomenta o protagonismo do Brasil na agenda climática internacional em meio a discussões sobre transição energética. E para a gente conversar como essas soluções brasileiras em andamento com potencial de uma escala global e também como conectar projetos a oportunidades de investimento que gerem retorno financeiro, a gente conversa agora com Marina Cansado, fundadora da Converge Capital e também a co-organizadora do Climate Implementation Summit. Seria isso? Muito bem-vinda. Perdemos a conexão com a Marina, a gente já volta com essa conversa, né, acerca dessas oportunidades que surgem também de uma agenda ESG. Já temos Marina Cansado novamente? Temos Marina, seja muito bem-vinda e boa tarde, Marina. Boa tarde, Vitor. Prazer estar aqui com O vocês. prazer é nosso. Marina, queria começar perguntando exatamente sobre essa possibilidade de o Brasil encabeçar as discussões acerca dessa agenda verde, da transição energética, dado exatamente essas características bastante peculiares e únicas que temos no nosso ambiente, né? Eu queria entender exatamente como é que o Brasil está colocado nessas discussões. Olha, essa é uma COP histórica, né? Se a gente for pensar, as COPs surgiram no Brasil na Rio 92. Então, 30 anos depois, né, 33 anos depois, na 30ª COP, ela volta para o Brasil com um simbolismo importante de trazer para a pauta soluções baseadas na natureza, a discussão de biodiversidade, discussões, né, soluções nas quais o Brasil já é protagonista. É uma COP também simbólica, porque ela inaugura a era da implementação. Então, ao longo desses 30 anos, muito se discutiu, muito se negociou. Agora está muito claro o que precisa ser feito e agora é o momento das soluções, o momento da implementação. E o Brasil é um país que, em todos os setores da economia, ele tem soluções protagonistas que mostram que é possível fazer a transição para uma economia descarbonizada, positiva para a natureza, com geração de emprego, com geração de renda, com geração de crescimento. Então, a expectativa é que o Brasil consiga mostrar para o mundo que é um hub, que é um celeiro de soluções para clima e natureza. A gente sabe que essa agenda envolvendo sustentabilidade, essas soluções ESG, né, como se chama atualmente, elas deixaram há muito tempo de ser assuntos restritos, por exemplo, a organizações não governamentais ou a pauta ambientalista em si. E aí a pergunta que fica é exatamente essa: como ganhar dinheiro e ainda seguir uma agenda que seja, evidentemente, pautada por essas boas práticas? Olha, cada vez mais a agenda de sustentabilidade ela é uma agenda de competitividade, né? Ela é uma agenda de como que os negócios se preparam para fazer, para serem mais eficientes. Vou dar um exemplo aqui do Brasil. A gente tem, né, uma agroindústria gigantesca. Essa agroindústria, ela gera metano. O metano começa a ser transformado em biogás. Então, que é uma fonte de energia muito mais barata, e essa agroindústria começa a rodar a partir desse biogás, que também passa a poder né, ser uma fonte não só para essa agroindústria, mas para outros setores da economia. Então, esse é só um exemplo de como essa agenda é uma agenda sobre eficiência, é uma agenda sobre competitividade. Quando a gente olha aqui, né, como eu disse, em todos os setores da economia, se a gente olhar no caso dos biocombustíveis, né, uma solução que, inclusive, esse ano a gente faz 50 anos do Proálcool, uma solução super competitiva que também, né, mostra como o Brasil está na fronteira. E é por isso, né, que no contexto da COP tem iniciativas, com uma das quais que eu estou liderando, que chama Climate Implementation Summit, que é um evento que vai reunir 1.000 CEOs do mundo todo, brasileiros e do mundo todo, justamente para a gente dar visibilidade para essas soluções que mostram que sustentabilidade é competitividade, é eficiência, é uma forma muito mais contemporânea, né, da gente pensar os negócios e os processos produtivos. Marina, pensando na COP30 ainda, a ausência de Donald Trump e essa mudança de poder, né, com uma série de cancelamentos, por exemplo, de programas da gestão de Joe Biden, a campanha baseada naquele ditame, naquele slogan Drill, Baby, Drill, por parte do presidente norte-americano, fomentando ainda o uso de combustíveis fósseis. Queria entender se a presença de Donald Trump na Casa Branca e a ausência de Donald Trump aqui em Belém do Pará
não esvaziam exatamente essas discussões acerca da transição energética e das políticas que vão ser engendradas pelas mais diversas nações, dado que os Estados Unidos, goste ou não, é a maior economia do mundo? Olha, na minha visão, a gente precisa lidar, né, com os fatos e a realidade como ela é e conseguir avançar a despeito das circunstâncias serem mais ou menos favoráveis. Como eu disse, né, essa COP ela inaugura a era da implementação, que é uma era que vai ser liderada pelo setor privado. No final das contas, os países podem se comprometer com reduções de emissões, mas quem vai entregar a redução das emissões são as empresas ao repensarem na sua forma seus modelos de negócio, sua logística, sua energia, é o setor financeiro ao redirecionar capital para financiar esse tipo de solução. E a gente vê, né, o setor privado, então, tomando a liderança. Então, isso é uma novidade, né? O setor privado passa a ter um peso muito maior. Então, na minha visão, isso reduz as consequências, né, da gente ter governos como os Estados Unidos tendo uma postura diferente. Ainda sobre os Estados Unidos, né, no poder não tem vazio. Então, se os Estados Unidos começam, né, a mudar, a retroceder em algumas coisas, a gente, por outro lado, tem países como China, que estão liderando, né, uma transição numa velocidade, num nível de transformação impressionante. E mesmo quando a gente olha para os Estados Unidos, é importante ver, acho que para além, né, das manchetes de jornal, a gente, por mais que a gente tenha sim, movimentos importantes puxados pelo governo. Quando eu trabalho muito com investidores, né? Eu olho muito para os movimentos dos investidores. E os investidores menos vocais, mas continuam fazendo investimentos e, pelo contrário, até double down, né? Até apostando mais e fazendo mais investimentos, talvez tirando um pouco dos investimentos dos Estados Unidos, o que a gente tem visto como muito positivo no Brasil, porque a gente está conseguindo capturar investimentos americanos, né, para soluções para clima e natureza, que estão vindo para o Brasil, fluindo para o Brasil por conta dessa realidade dos Estados Unidos. Então, minha resposta aqui é que, a despeito, né, dessa situação, a gente tem condições, né, de continuar avançando como mundo nessa agenda cada vez mais com a liderança do setor privado. Marina, pensando também na estrutura econômica brasileira, a gente sabe, por exemplo, na consolidação do acordo entre o Mercosul e a União Europeia, uma das resistências mais vocalizadas, pelo menos, pelo agronegócio, notadamente o francês, envolve essa leitura de que haveria produções brasileiras em áreas desmatadas, na Amazônia. A gente sabe exatamente o quão profissionalizado é o nosso agronegócio. Eu queria entender exatamente como é que a gente pode aproveitar essa oportunidade de destruir ou derrubar narrativas similares a essas, é evidente agora com as discussões no âmbito da COP30. Olha, o mundo conhece muito pouco o Brasil. Então, vai ser uma oportunidade excelente para nós mostrarmos, né, primeiro, a complexidade dos nossos desafios. Quando a gente fala, né, de desmatamento, tem inúmeras complexidades em relação a isso, né, para a gente conseguir zerar o desmatamento. Então, primeiro, fazer com que o mundo entenda a complexidade, né, da floresta, a complexidade do desmatamento, o tamanho, a dimensão, né, dos desafios aqui no Brasil. Esse é um ponto. O segundo ponto é dar muita visibilidade. O Brasil precisa começar a se vender melhor. E eu espero que nessa COP a gente, sabe, dê um salto em como a gente faz o marketing do Brasil e como a gente vende o Brasil, que é mostrar as soluções escaláveis, né? Então a gente tem programas incríveis de rastreabilidade de gado, por exemplo, cada vez mais, né, numa colaboração de setor privado e setor público. A gente tem muitas, né, um comprometimento imenso, né, das empresas do setor agro, estratégias incríveis, né, de carbono no agro, muitas inovações. Então eu espero que a gente consiga vender melhor, né, essas soluções que já existem, que já estão sendo implementadas. Claro que a gente tem muitos desafios ainda pela frente, mas já tem muito feito e eu espero que a gente reduza esse gap de conhecimento do mundo para com o Brasil e consiga, né, posicionar as nossas soluções para que as pessoas saiam daqui com essa visão de que o Brasil é um país que está resolvendo, né, seus desafios e que suas soluções, as soluções brasileiras, também podem contribuir para muitos outros países. Marina, fora os compromissos
internacionais assumidos pelo Brasil, né, notadamente o Acordo de Paris, por exemplo, eu queria entender como é que está o ambiente regulatório aqui dentro, porque eu lembro que havia uma discussão bastante presente no começo do governo Lula sobre uma regulamentação mais focalizada principalmente acerca do mercado de crédito de carbono. Esse é um dos elementos só. Eu queria entender exatamente como é que está esse ambiente legislativo e regulatório acerca de novas soluções que envolvem essa pauta ambiental aqui dentro do Brasil e como é que ou a presença ou a ausência de regras impacta exatamente o doing business e essa agenda, como você disse, que pode ser encabeçada pelo setor privado. Olha, a lei do que cria, né, o mercado regulado de carbono, ela foi sancionada no ano passado, em dezembro, e agora tem um processo de 4, 5 anos até a gente ver esse mercado, né, funcionando, as transações acontecendo. Tem um tempo, né, de criar infraestrutura, de criar as regras da regulamentação infralegal, mas eu acho que o mercado do carbono foi um bom exemplo, porque teve muita participação do setor privado, teve muita participação das organizações da sociedade civil, colaborando para que fosse uma lei adequada, né, que fosse uma lei que favorecesse o desenvolvimento de negócios, né, nessa direção. Então, eu acho que em todos, a gente vê no hidrogênio verde, a gente vê na questão dos data centers, a gente vê na questão de, na discussão aí de alguns incentivos, que eu acho que o movimento que a gente vem visualizando é do setor privado trazendo, né, seus desafios práticos e colaborando, né, na construção dessas regulamentações, dessas leis, para que a gente tenha, no fim, um arcabouço que funcione, né, para os negócios. E a gente vê inúmeras iniciativas, além, né, de leis, regulamentações, a gente tem visto muita inovação também em instrumentos financeiros. Então, o caso do EcoInvest, lançado pelo Tesouro, que colocou bilhões aí de dinheiro subsidiado nos bancos para financiar determinados temas. A gente também vê a plataforma País, a BIP, também ali gerenciada pelo BNDES, que acaba criando uma vitrine de projetos transformadores para o Brasil que precisam de capital internacional. Então, seja do lado de leis, regulações, seja do lado de outros instrumentos financeiros, acho que cada vez mais setor privado e governo estão em sintonia de que esse é o caminho para o Brasil e que a gente precisa trabalhar junto e colaborar para criar esse ambiente que cada vez mais possibilite e fomente que o Brasil realize seu potencial, né, nessa agenda. E gerando, obviamente, né, competitividade e crescimento para o país. Marina, pensando nas maiores empresas de capital aberto do país, né, tirando os bancos, a gente tem notadamente, por exemplo, a Petrobras e a Vale, com um core business que era pelo menos muito baseado em negócios que são ou poluentes ou nocivos para o ecossistema e evidentemente, para o meio ambiente. Queria entender exatamente como é que essas grandes empresas elas estão se mobilizando em torno dessa agenda e da modificação exatamente dos seus processos, baseando-se não só na COP, não só também nessa pressão, mas também nessa mudança de, pelo menos, perfil ou de filosofia e ideologia sobre o fazer negócio com uma preocupação ambiental. Olha, eu acho que, não, né, sem citar aí empresas específicas, eu acho que esse é um movimento sem volta. A gente vê as empresas, de fato, eu acho que elas levaram um tempo para entender, né, são temas novos, então acho que se levou um tempo para entender como organizar o plano de descarbonização, como organizar essa jornada de descarbonização das empresas, que é um processo de transição que vai acontecer em muitos tempos. Então, tem transições que são mais mudanças, né, que são mais factíveis em curto prazo. Tem mudanças que precisam de investimentos maiores, que vão precisar ficar por longo prazo. Mas uma coisa que eu posso, assim, assegurar da minha experiência prática é que nós temos, inclusive nessas duas empresas que você citou, planos, né, de descarbonização desenvolvidos aí, baseados na ciência, né, para que se faça, né, a transição dentro do que é possível, né, do modelo de negócio de cada um. Então, eu acredito que eu estou muito otimista
em ver as empresas brasileiras comprometidas, né, com as suas jornadas de descarbonização, e é isso que a gente vai mostrar na COP, né? Então vai ter muito espaço para o setor privado mostrar os avanços que tem feito, não só em termos de planos, mas em casos concretos. Então acho que essa também vai ser um ponto muito importante dessa COP, né? Chega de anúncios, chega de mostrar só planos, estudos. Essa COP ela é sobre mostrar cases concretos, transformações que já estão acontecendo, né? No caso da Vale, tem exemplos incríveis do Fundo Vale, a própria Vale, né, investindo em inovações, investindo em muitas startups, inovações para mudar processos produtivos específicos. Então, a minha visão aqui é que a gente vai ter uma COP muito centrada em casos concretos, né? Que no fim é o que as pessoas querem ver. Elas querem ver, conhecer aquelas histórias, né, que de fato estão transformando um setor, uma economia. E que assim seja, né? Conversei aqui com Marina Assim Cansado, seja. fundadora da Converge Capital e também co-organizadora do Climate Implementation Summit. Muito obrigado, Marina, por conversar com a gente aqui no CNN Money. As portas estão sempre abertas. Muito obrigada. Bom final de semana. Você também.